E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas na área de História, e eu estou com você focado no Enem. Nós vamos agora começar um trabalho com você em relação a temas principais relacionados às provas do Enem e de alguns vestibulares. O focado do Enem vai ser exatamente aquele site que vai fazer você acompanhar os principais temas com objetividade e fazer, sem dúvida nenhuma, você acertar as questões. O tema que nós escolhemos para esta aula vão ser civilizações clássicas ou povos clássicos. Você vai estudar os povos que mais chegaram a influenciar as civilizações ocidentais e que estão sempre pertinentes na prova do Enem e de outros vestibulares. Lembrando, na parte de antiguidade, aquela parte de antiguidade oriental, onde entrava Egito, Mesopotâmia, persas, hebreus, pelo menos na prova do Enem eles não têm mais exigido. Por isso, com o trabalho objetivo que vamos fazer agora, nós temos que falar apenas desses dois povos, Grécia e Roma. Eu vou apresentar para vocês algumas características, para você, é claro, acompanhar tudo isso e acertar suas questões. Vamos começar com a grande e famosíssima civilização grega. A Grécia é uma constituição de civilização que esteve presente na região ali, da Península Balcânica, onde vai dar origem ao que hoje é o país Grécia. A Grécia é dividida em suas partes peninsular, insular, continental. Ela deu origem a povos que vão constituir uma civilização baseado naquilo que eles chamavam de polis, ou cidades-estado. Mas vamos lá, o que é uma cidade-estado? Para você que possa ter ainda essa dúvida. A polis, ou uma cidade-estado, acaba sendo uma constituição, uma estrutura de civilização e comunidade, onde eles têm o seu próprio governo, mas laços com alguns vizinhos em relação a partes culturais e religiosas. A Grécia inteira terá uma divisão de fases em 4 partes. O período homérico, onde vai acontecer a colonização e o povoamento. O período arcaico, que é a formação dessas polis, com destaque para 2 cidades, que é exatamente Atenas, com o seu desenvolvimento cultural e comercial, e Esparta, com o seu desenvolvimento agrário e militarizado. Quem aqui não deva ter conhecido alguma história dessas 2 civilizações. Aí depois você tem outra sequência. Tem a sequência do período clássico, onde nesse período clássico você vai ter o apogeu de uma cidade, que é a cidade de Atenas, e o período helenístico, onde neste período a Grécia vai perder um pouco da sua originalidade, porque helenístico quer dizer o período do domínio macedônico, a cultura helênica grega com a cultura oriental, portanto helenístico é uma cultura de fusão. O que devemos destacar na questão da Grécia? O destaque é principalmente para o desenvolvimento da cultura filosófica, e aí nessa parte de filosofia eu estou também lhe dando uma dica para uma outra prova. Na parte de ciências humanas cai, portanto, essa disciplina. E aí você estuda alguns autores, alguns pensadores, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas outra coisa que também deve lhe chamar a atenção é a formação política que existe na Grécia. A questão da democracia. A democracia vem da junção da seguinte ideia: demos, que é tribo, cracia, que é poder. A partir de agora, com um legislador chamado de Clístenes, abriu-se espaço para novas questões sociais dentro da Grécia. E aí, quem tinha dinheiro, uma condição social, econômica, poderia, sem dúvida nenhuma, também participar. E o outro povo que merece nosso destaque é o povo romano. Roma vai se dividir em 3 fases. A monarquia, com o centralismo, mas o rei não sendo absoluto, com destaque para o setor legislativo do Senado, que eram os homens mais ricos e mais idosos da sociedade, eram os patrícios poderosos. Depois vai existir um período da República, com uma descentralização, onde a classe social dos plebeus vai começar a ter uma certa ascensão, inclusive com uma legislatura chamada de tribunos da plebe, e o período do desenvolvimento militar. É o período onde os generais tomam o poder, é o período do Império, que é lá nesse período que vai realmente se constituir a grande força territorial romana. Mas também é nesse período que nós vamos constatar o quê? A sua decadência. Roma terá uma decadência gerada principalmente por 3 fatores. A falta de batalhas, que geravam terras e fontes comerciais, a questão até mesmo do cristianismo,
que esse cristianismo começa a ser pregado e combater a principal fonte produtiva de Roma, que é a escravidão, e a invasão dos bárbaros, povos que não eram latinos, povos que não falavam latim, povos que moravam além das fronteiras e que precisavam de terra para morar. Então por que não dominar um império em decadência? A partir desses temas, você vai fazer uma boa prova. Até a próxima!